Olha, para falar mais sobre essa alta dos preços das passagens, a gente vai conversar agora com Tiago Pereira, que é diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação. Tiago, boa noite, que bom ter você aqui conosco. A gente vem falando disso desde ontem. Ontem mesmo aqui no Prime a gente recebeu um especialista no setor de aviação que chamou atenção para esses pontos todos. Mas agora temos você, a convite do Daniel Rittner, apresentamos os dados aqui e é importante ouvir a tua avaliação também sobre esse diagnóstico da operação das empresas aéreas no Brasil. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, espectadores. É um prazer muito grande estar aqui na CNN para explicar um pouquinho do nosso setor, das nossas peculiaridades. De fato, é um objetivo da agência, do governo, aumentar a competição no setor aéreo, né? A gente tem historicamente 4 empresas sempre competindo, né? Desde a quebra da Avianca, temos praticamente com mais de 99% do mercado, 3 empresas. Elas competem, mas, enfim, quanto mais, maior a competição, mais acirrada. E aí a gente, enfim, tem alguns problemas, algumas limitações de trazer novas empresas para o Brasil. Não falta promoção do nosso mercado. Nosso mercado, ele tem muito potencial de crescer. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma demanda alta, tem uma economia grande, entre as 10 do mundo, tem uma extensão geográfica muito grande também. Em alguns locais a gente só chega de navio, de barco, de embarcação. E também não tem a competição do modal ferroviário, né, para transporte, como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos. Então, é um país que tem um potencial de crescimento muito grande e as empresas veem isso. E a pergunta é, por que que não vem? Né? Por que que não vem? Eu acho que o Daniel resumiu muito bem a parte da judicialização, né? Nós temos, assim, para se ter uma ideia, o Brasil é o recordista de ações judiciais no mundo, representa mais de 98% das ações em quantidade de ações judiciais, em termos de custo com reparação de danos judiciais, mais de 80% do que é feito no mundo. Então, é um elemento muito significativo que gera insegurança jurídica para aquelas empresas que estão olhando o mercado brasileiro e que não conseguem, enfim, e ficam com receio de aplicar o investimento. A gente sabe que o setor aéreo, né, o investimento inicial é muito alto e aí qualquer risco jurídico gera muita insegurança nos investidores, então é uma barreira muito importante para a entrada de novas empresas. Daniel Rittner. Tem outras... Conclua, por favor. Não, por favor, pode passar. Então vamos chamar o Daniel aqui para participar da conversa, porque foi ele que lhe convidou, que garantiu a sua participação no Prime. Daniel. Nossa, Thaís, mas deixa eu encaminhar uma pergunta aqui para o Tiago. Tiago, eu me lembro vivamente de quando a ANAC promoveu uma desregulamentação do mercado, retirando a obrigatoriedade da franquia de bagagem. A argumentação na época, inclusive, é de que isso não só provocava um engessamento ali adicional, que as companhias aéreas no mundo inteiro não estão habituadas a ter. Inclusive, nós aqui no Brasil nos juntávamos a pouquíssimos países do mundo que praticávamos essa obrigatoriedade da franquia de bagagem. Porém, a medida não só foi extremamente impopular, e politicamente sempre tem ali as suas ressalvas no Congresso Nacional, como também a sensação é de que, olha, cadê? Os preços não baixaram por causa da cobrança adicional de bagagem. E aí, fizemos a coisa certa, Tiago? Daniel, é importante dizer o seguinte, né, que o preço da passagem aérea ele depende de uma série de fatores, né? Obviamente as questões de custo, preço, taxa de câmbio, grande parte do custo da companhia aérea, das companhias aéreas é atrelado ao dólar. Custo do combustível, custo de leasing, mão de obra e assim por diante, né? O que a gente viu entre a aprovação da Resolução 400, que acabou com a franquia de bagagem gratuita entre aspas, né? Inclusa no preço da passagem e possibilitou que as empresas cobrassem à parte. O cenário econômico do Brasil mudou completamente, né? A gente teve uma crise econômica em 2016, um processo de retomada gradual,
uma pandemia no meio do caminho, uma pandemia que mudou completamente as condições macroeconômicas do Brasil. Antes da pandemia, a gente estava com o dólar flutuando entre R$ 3,00 e R$ 3,50. Hoje a gente está agora com dólar baixo, entre aspas, com R$ 4,80. Então mudou bastante a estrutura de custos, a estrutura também de entrega de componentes aeronáuticos, né? As empresas estão com dificuldades de trazer novas aeronaves, de comprar motor, de fazer manutenção por conta do problema de suprimento das cadeias logísticas no mundo todo. Então, assim, a possibilidade de ofertar bagagem extra, ela tem um princípio por trás, né? Quem não utiliza o serviço não precisa pagar. E aí, para esse passageiro, o preço poderia diminuir. O fato é que, isso sim, se a gente isolar todas as outras variáveis, muito provavelmente a gente teria sim uma redução do preço de passagem. Só que as outras variáveis, elas caminharam para o sentido contrário, né? No sentido de aumentar custo, tivemos uma quebra de uma companhia aérea, que foi a Avianca, enfim. Então, no final das contas, a gente tem hoje um preço da passagem maior do que o patamar que a gente via lá atrás, maior do que o que a gente via na pandemia, né? Na pré-pandemia, em 2019, foi R$ 530 a passagem média a preços de hoje, já atualizados monetariamente. Hoje a gente tem, como você mostrou, R$ 618. Uma série de outros fatores alteraram e aí a gente tem a efetividade. Nós aqui, desculpa, Thaís, eu vou finalizar essa resposta brevemente. Nós aqui, essa resolução, ela previu uma cláusula de autoestudo, né, de revisão a posteriori, a revisão de impacto regulatório pós, né? E a gente está fazendo esses estudos, no ano que vem a gente deve publicar, mas assim, o que a gente já viu de pesquisa sobre o impacto da resolução, controlando por todos esses fatores e modelos econométricos, câmbio, taxa, combustível, competição por rota, etc. e tal, os estudos eu já vi da FGV do Rio de Janeiro e do ITA, do Núcleo de Economia e Transporte Aéreo, é que a passagem, controlando todos esses fatores, o efeito da desregulamentação da bagagem, sozinho, controlando para os outros fatores, representaria aí uma queda de 5% a 10% do preço da passagem. A gente está fazendo esse tipo de estudo também com os dados que nós temos para tentar avaliar, né, o quão efetiva foi a medida e como a gente pode ampliá-la, o como a gente pode melhorá-la no futuro. Tiago, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui para te liberar já para o pré-Réveillon, meu caro. Olha, eu queria voltar no assunto da judicialização, porque como é que pode o Brasil ter 98% das ações judiciais contra empresas aéreas do mundo, né? Tem alguma coisa errada aí. Qual é o mecanismo para arrefecer isso? É a educação sobre como funciona? É alguma regulamentação? Quer dizer, por onde atuar para que isso deixe de ser um problema e a gente saia desse ranking, em primeiro lugar? Thaís, a gente tem esse problema em outros setores também, né? O setor de plano de saúde também tem padece desse problema de excesso de judicialização. Enfim, no nosso setor aqui, a gente tem algumas iniciativas. Eu acho que tem que ter uma aproximação com o Poder Judiciário. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, já começou as conversas com o STF para tentar trazer esse problema e tentar, junto com os ministros, sensibilizar o CNJ, né? Enfim, no sentido de olhar essa questão com um pouco mais de calma. Na pandemia, as empresas aéreas brasileiras não receberam ajuda financeira do governo, né? Diferente de outros países, por conta da questão fiscal e tal. Por outro lado, teve algumas mudanças regulatórias e uma delas foi a Lei 14.034, que estabeleceu em lei que o dano moral por um atraso de voo, quando o aeroporto está fechado, por uma questão sanitária, de pandemia, ele não pode ser presumido, né? Ele tem que ser comprovado. Infelizmente ainda, as pessoas que entram na justiça com essa causa, né, acabam ganhando o dano moral. E aí aí é um ciclo vicioso, porque aí algumas empresas, né, o que a gente chama de low-techs, né, são startups que são... o negócio delas é comprar a ação do passageiro, ela está lá no aeroporto e tal, vê que o passageiro teve um voo cancelado, chama o passageiro, compra a ação por R$1.000 e vai na justiça e ganha R$8.000 de indenização.
Então, assim, se formou uma indústria da indenização. E aí eu acho que para te responder, é um monte de coisa, né? Assim, a ANAC tem feito parceria com o PROCON, Senacom, do Ministério da Justiça, agora com o Conselho Nacional do Ministério Público, assinamos um termo de cooperação agora no final do ano, para fazer essa conscientização dessas autoridades. Também, como eu falei, o ministro Silvio Costa Filho tem conversado com o STF. Enfim, o governo agora vai tentar fazer um esforço conjunto para conscientizar desse problema no setor aéreo e aí, enfim, tentar atacá-lo na sua estrutura de novo, né? O passageiro ele tem que reclamar, ele tem que cobrar serviços melhores, mas a gente tem uma plataforma no Ministério da Justiça, Senacom, consumidor.gov, lá mais de 80% das causas são resolvidas ali mesmo, administrativamente, sem advogado, sem custo. Enfim, mostrar para todo mundo isso que acontece, essas iniciativas, para fazer com que essa judicialização se reduza aí no curto tempo. Claro. E o custo seja menor para todo mundo. Claro, foi ótimo lhe ouvir, Thiago, porque a gente coloca as coisas, cada coisa no seu porta-coisa e compreende o diagnóstico do que está acontecendo com clareza. Thiago Pereira, diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação. Muito boa noite, meu caro. Boa passada de ano para você. Feliz 2024. Obrigado. Bom ano para todos nós, sobretudo para quem está nos assistindo. Um abraço.